que nós não entendemos. Observe uma coisa. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que tem uma personagem aqui nessa história que a Bíblia nem relata o nome dela. Algumas vezes na história, às vezes na vida cristã acontece isso. Às vezes o nosso nome não é nem falado. Eu me lembro que eu já fiz tão pouco por reino de Deus, mas fiz algumas coisas. E eu me lembro que teve uma irmã que chegou para mim e falou: pastor, na inauguração da igreja, aleluia, na inauguração da igreja, seu nome não foi nem falado. Eu falei: foi mesmo, irmão? Amém. Que Deus lhe tome nas mãos dele, amém? Você trabalhou na construção, amém? Praticamente na estrutura da igreja. Esse aqui vai ficar bom em nome de Jesus. Amém. Na estrutura da igreja, amém? Nós estávamos presentes na estrutura da igreja. E depois meu nome não foi nem lembrado. A irmã falou isso, eu já não estava lá mesmo. Eu disse: irmã, fez isso mesmo. O que eu quero dizer, irmãos, em primeiro lugar, a primeira lição que nós vamos tomar desse texto é que às vezes o nosso nome não é nem citado em muitas situações. Mas quando nós fazemos a obra de Deus, saiba de uma coisa: Deus, Ele contempla nosso coração. Nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia fala de uma menina, amém? Que foi sido levada cativa. Imagine só, você está na presença de Deus, você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você começa a trilhar os novos passos na presença do Senhor. Você vai trilhando e você vai vivendo uma nova vida com Cristo. Mas chegar de uma hora para outra, você tem uma decepção. Um exemplo: você sai da sua terra para outra terra, mas para ser escravo, irmãos. Isso não acontece hoje, para a glória de Deus, que nós hoje não somos escravos. Mas naquela época, as pessoas elas eram levadas quando eram conquistadas por outras nações. Ou seja, a pessoa, um rei, ele ia guerrear com outra nação, com outro rei. Chegava lá, quando eles ganhavam a guerra, eles pegavam tudo que sobrava e pegavam as pessoas que eles queriam, ou seja, que desse para ser escravos e escravas, e levavam cativo. E a Bíblia nos fala dessa história, dessa menina, que ela estava no anonimato, ou seja, não fala, a Bíblia não tem nem preocupação. O autor que escreveu Segundo as Reis, ele não teve nem a preocupação de falar o nome dessa menina, mas ele teve a preocupação de falar o que essa menina foi importante na sociedade daquela época, a importância dela e a importância para as nossas vidas, quando nós não deixamos de falar daquele que vive eternamente em nós, amém? Aonde quer que nós formos. Então a lição que nós temos é essa: para aprendermos sempre que o testemunho, ele pode, irmão, salvar uma vida, amém? O testemunho pode salvar uma vida. Eu vejo que muitas pessoas são tímidas quando se trata do evangelho. Mas eu sou tímido. Eu me lembro que eu sempre fui tímido na minha vida, amém? Sempre fui tímido, mas quando se tratava de alguma piada, quando eu não era evangélico, eu era tímido, mas numa piada tinha a língua afiada. Então o que é que nós analisamos? Que tem muitas pessoas que dizem ser tímida, mas vai falar alguma coisa de piada, que ela se turma logo no meio, alguma coisa que não louva a Deus, que não exalta a Deus, e começa a falar. Mas nós temos que, quando aceitamos a Jesus, nós temos que parar de ser tímidos em relação à palavra, porque a Bíblia diz: pregue ao Senhor a tempo e fora de tempo. E aí nasce essa menina, amém? Que ela servia na casa de Naamã, que a Bíblia, nós acabamos de ler o texto, diz que ele era leproso, amém? E Naamã tinha uma coisa, irmãos, interessante nele, amém?
que ele era leproso, mas ele era uma autoridade. Porque ser general, ser um oficial, amém? Naquela época era uma coisa de destaque, ou seja, geralmente um oficial ele tinha terras, ele tinha posse e ele tinha dinheiro. Por quê? Porque muitas coisas, quando acabava a guerra, não ia para o rei muitas coisas ele levava para ele, e eles tinham direito disso. Era uma lei que eles tinham direito, quando eles ganhavam a batalha, aquilo que era chamado até de os retórios, um negócio desse mais ou menos, uma palavra desse tipo assim. As coisas que sobravam, que eles conseguiam arrecadar, eles levavam, tipo assim, os troféus, né? Então eles levavam. Então Naamã ele tinha de posse, mas Naamã, a Bíblia destaca claramente que Naamã ele era o quê? Leproso. O que uma lepra representa na vida de uma pessoa, irmãos? Primeiro, uma lepra ela afasta as pessoas da sociedade. Naquela época, quando alguém estava leproso, o que é que fazia? Pegava a pessoa e retirava ela do arraial. Ou seja, essa pessoa tinha que se distanciar do arraial, porque não podia ficar junto com os outros. Segundo, trazia vergonha. Então, terceiro, não dava para a pessoa nenhuma perspectiva de vida, porque hoje em dia ela para ter até cura, mas naquela época não tinha. Naquela época ficou leproso, era esperar o dia da morte. Então Naamã ele tinha tudo isso nele, mas Naamã ele se destacava em uma coisa, que era um grande homem de guerra. E esse destaque de Naamã levou a ele a um destaque maior no seu reino, no reino onde ele fazia parte, que era ser general. Mas uma coisa importante, voltando de novo para a menina, é que mesmo a menina, irmãos, cativa, distante dos seus parentes, distante da sua parentela, ela não esqueceu dos ensinamentos que ela ouviu dos seus pais. Amém? Por isso que eu quero trazer para você, de novo lembrando, testemunho pode salvar uma vida. Às vezes nós deixamos de falar do Evangelho por algum motivo, porque fomos decepcionados, porque perdemos alguma coisa, perdemos algum ente querido, aí se revoltamos, não vou falar mais de Jesus, não vou pregar Evangelho, eu vou desviar. Mas só que quando você olha para essa questão, a menina ela tinha sido levada cativa, saiu do seio familiar, saiu de uma situação de livre para escrava, mas mesmo assim ela não esqueceu os ensinamentos da palavra de Deus. Mesmo assim ela não esqueceu que os pais dela serviam ao Deus vivo, ou seja, ela sabia até que ela estava cativa, mas que o Deus da vida dela não era um Deus morto, era um Deus vivo que podia mudar a sua história. E aí diz a Bíblia que ela pega, vai até Naamã, vai até sua senhora e diz que ela não poderia, como mulher, ela não poderia se dirigir direto ao seu senhor. E ela foi direto à senhora e disse assim: lá em Israel tem um homem que pode curar o seu esposo. Ele pode curar. Só ele chegar lá que esse homem, Deus vai curar ele. Melhor dizendo, o profeta vai curar. E disse a Bíblia que imediatamente quando Naamã ele ouve essa palavra, irmãos, creia em Deus, amém? Quando Naamã ouve e Naamã sai da sua terra e vai atrás do profeta, nasceu de Naamã uma fé. Quem quiser dizer que não queira, que não é, diga, amém? Ele pode até ter colocado a fé dele na pessoa errada, mas foi pelo que ele foi aprendido. A menina disse que lá na minha terra tem um homem que pode curá-lo. E ele disse: tem, então eu vou lá.
Então ele creu imediatamente. Amém? O primeiro passo para nós contagiar as pessoas com o nosso testemunho é nós crermos também que Deus ele pode agir na vida da pessoa. Sabia disso? Às vezes até nós se reunimos para pregar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, mas na primeira circunstância que aparece, a primeira dificuldade é nós nos desanimamos. Primeiro espinho na carne que aparece, nós queremos voltar atrás. Primeira dificuldade que nós enfrentamos no nosso caminho, nós queremos voltar atrás, mas nós temos que perseverar. E Naamã ele creu, ele disse assim, tem lá mesmo, tá bom. Mas só que ele estava achando que quem ia curar ele era um homem, certo? Ele creu, criou uma fé no coração dele, na pessoa errada, como nós muitas vezes também colocamos a nossa fé em coisas erradas, erramos muitas vezes assim, e por isso padecemos por alguma dificuldade. Naamã primeiro ele colocou a fé dele na onde? Não tem um profeta lá, ele pode curar? Então eu vou lá. Aí diz a Bíblia que ele pega, amém? Ele pega consigo 300, se você for analisar, tem algumas referências aqui, que eu já traduzi referente, 350 kg de prata, amém? Ou seja, 350 kg de prata, irmão, analisa que não é pouca coisa não. Aí ele foi também mais adiante, amém? Ele pegou 72 quilos de ouro, amém? E mostrou com convicção, amém? Ele foi com essa convicção que ele pagando isso ao profeta, ele ia ser curado da sua lepra. Mas o interessante que o que essa menina fez com ele foi uma fé contagiante que contagiou ele, a fé da menina. Por que foi contagiante? Porque ela falou, irmãos, com convicção. Para você contagiar, para o seu testemunho salvar uma vida, você tem que falar com convicção, certo? Irmãos, vamos lá na igreja lá, que vai ter um culto lá. Um culto lá. É bom o culto. Bom mesmo? É bom. Você vai contagiar alguém desse jeito? Mas você dizer, vamos lá na igreja, que Deus tem feito uma obra poderosa naquele lugar, que Deus é um Deus de maravilha, que Deus tem operado naquele lugar, você vai contagiar a pessoa. Eu creio que daquela forma a fé da menina contagiou e criou em Naamã um desejo de ser curado. E aí ele pega e leva, amém? Só que ele vai a Jorã, rei de Israel, ele não vai nem o profeta. Ele chega ao rei Jorã, o rei de Israel, e diz assim, olha, eu vim aqui, que eu quero ser curado, estou trazendo aí prata, ouro, e eu quero ser curado da lepra, que diz que aqui tem um profeta que cura. Aí diz que o rei se indigna, fica revoltado e diz assim, acaso eu sou Deus para que possa curar alguém? E aí o rei dá a resposta final para ele, que o rei não podia fazer nada. Mas aí ele vai ao profeta, amém? E diz a Bíblia que quando ele vai chegando, ele manda um recado para o profeta. Aí o profeta diz assim, manda ele lá mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, e a lepra dele será curada. Aí, irmão, mas eu vim trazer a prata ou ouro? Não quero nem saber de prata e ouro dele. Profeta, irmãos, que é profeta não é vendido. Amém? A realidade é essa, ele não se vende por nada. E o que foi que aconteceu com o profeta? Vai lá, moço. O moço dele lá, vai lá, diz a ele que ele... O Geazi, o moço, vai lá e diz a ele que pode levar o ouro dele. Ele tem que se banhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Só isso. Irmãos, agora por quê? Porque Naamã,
Eu já vi uma pessoa pregando uma vez dizendo, porque o Rio Jordão é um rio podre. Aí eu disse depois, irmão, vem cá, irmão, onde você viu isso na Bíblia? Não, a história conta. Que história, irmão? Pelo amor de Deus. Ele era um rio mais barrigo. Agora analise. Naamã, ele estava onde? Ele tinha lá, amém? O rio Albano e o rio Farfá, amém? Que era o melhor rio da redondeza, ao lado da sua casa. Aí foi isso que ele ficou revoltado. Porque o rio de Israel era tipo um brejo, irmãos. Era comparado, esse Jordão, amém? Era comparado a um brejo, a um riachinho, comparado ao que ele tinha lá. Por isso que ele fica indignado. Ele disse assim: acaso eu não poderia chegar lá no rio Albano e Farfá e me mergulhar? Mas a primeira coisa que Deus queria mostrar para Naamã, que se você for meditar na palavra você vai ver, é que mostrar que Deus é Deus. Porque o cara ganhou a guerra, ele se tornou o bambambam. Tem gente que é assim. Tem gente que recebe alguma autoridade ou recebe alguma bênção de Deus, aí se estufa o peito e diz: eu sou, eu posso, eu sou, eu posso. E Deus às vezes, é claro quando a Bíblia fala que os humilhados serão e os exaltados serão humilhados. Está lá na palavra do Senhor. E o que aconteceu justamente com Naamã foi isso. Deus queria mostrar a Naamã que era ele na vida de Naamã. Que Naamã só conseguiu ser vitorioso porque Deus quis que ele fosse vitorioso. Deus queria mostrar isso para Naamã. E diz a Bíblia que Naamã ele vai, mas só que eu não quero nem entrar na história do Geazi que vai lá, pega os bens. Não, meu senhor não quer, não, você me dá. Ou então é melhor dizer, ele disse que o senhor mandou dar ele. Só que o profeta não queria nem saber daquilo. Então diz a Bíblia que Naamã ele vai e se banha 7 vezes. Teve que ser 7 vezes. Outra lição que essa palavra nos dá é o seguinte: quando Deus ele nos manda fazer alguma coisa, não adianta tirarmos uma vírgula ou tio. Amém? Se é 7, é 7. Hoje eu fico impressionado no reino de Deus como as pessoas elas disturbam a palavra do Senhor muitas vezes. E pega e diz assim: olha, por exemplo, um profeta, Deus está usando ele aqui, aí ele diz assim: assim diz o Senhor para ti. Aí o Senhor diz assim: não vá, não vá, pronto, não vá. Aí ele diz assim: Deus manda te dizer, não vá para aquele lugar que você está pensando de ir, porque se você for até lá, você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas costumam querer colocar vírgulas a mais, ou diminuir, ou aumentar, ou às vezes vem uma palavra de... Teve um irmão que chegou para mim: pastor, se Deus me revelar alguma coisa na igreja, eu vou, deixa o pau do pastor, porque não sei o quê, eu paro ele no altar mesmo. Eu disse: não é assim não, fique na paz do Senhor, você está muito alvoroçado, as coisas não são desse jeito não, porque Deus ele não trabalha dessa forma, certo? Você chama o pastor, se acontecer isso algum dia com o pastor, que você for de algum lugar, você chama o pastor e diz: ó, pastor, Deus mandou dizer isso com você, se quiser. E se ele não aceitar, ele vai pagar o preço, é ele, não é você, porque você foi o vaso de Deus. Você está entendendo? Então, o que é que aquela menina fez? Ela fez a parte dela, ela mostrou para Naamã o quê? O caminho, a direção. Agora Naamã que tinha que seguir os seus passos, e através de ele obedecer a voz do profeta, que naquela época, irmãos, profeta, ele era o mensageiro de Deus, como deve ser hoje. Mas muitos hoje estão dizendo que são profeta aí. Hoje o dia de estava até falando disso aqui, e não sou profeta coisa nenhuma. Mas tem muita gente falando que é profeta, mas não é. Mas quando o profeta, quando o cara é realmente profeta de Deus, o homem é profeta de Deus, ele é um representante do Senhor aqui na terra. Então, quando o profeta disse assim: vai lá e mergulha 7 vezes, ele está dizendo que ele, em nome do Senhor, se ele mergulhasse 7 vezes, ele seria curado.
Mas não adiantava 5 vezes, até 6 mesmo. Se ele fosse só na primeira, não, que nada saiba muito sujo, eu vou cair fora. Ele não ia ser curado, mas diz a Bíblia que ele mergulhou 7 vezes. Foi 7 mergulhos de humilhação. Que água preta, barrenta. Ei, meu Deus, eu vou meter a cara nessa água de novo. Imagine chegar 7 vezes a mergulhar em um rio, onde ele achava que era suja. Eu já tomei banho em rio muito pior do que esse. Os irmãos conhecem ali em Bom Joá? Bom Joá ali onde estão passando a trilha. Lembra que tinha um rio ali, daquele lado onde estão passando o trilho do metrô? Tinha um rio ali que não existe mais. Já tomei banho tantas vezes naquele rio ali. Aquele rio era melhor do que uma praia. Eu dizia a mãe que ia pra praia quando eu era garoto e dava escapulida. Eu tinha 12 anos na época. Você tem quantos anos, Moisés? Você tá mentindo, você tinha. Porque, olha, você não tá lembrado, mas eu tinha 12 anos na época. Eu dizia a mãe, eu vou pra praia. Ela deixava aí, eu ia pra praia e descia pro rio com os colegas. Aí ficava subindo no pé de engá, caindo. Depois que começou aqui não, virou um esgoto. E depois de esgoto taparam tudo ali. Jogaram tudo, taparam e hoje passa o metrô ali. Certo? Mas só que, imagine, você mergulhar no primeiro. Aí, que água terrível é essa? Eu me lembro que uma vez eu fui batizar os irmãos Erebepe, que o irmão me disse que tinha um rio bom ali em Erebepe, mas na parte de cá, lá na parte onde tem o povoado dos ciganos, onde fica os hippies, não. É o povo lá de cá. E aí eu levei os irmãos, rapaz, quando eu mergulhei os irmãos, a roupa do batismo ficou que coisa. A barragem aqui. Não, mas a barragem aqui é mais limpa, bem mais limpa. A barragem também não é fácil, não. Se você pisar lá. Mas só que onde a gente foi na 11 foi limpo. Eu já batizei na 11 também, não sujou a roupa não. Mas nesse lugar lá, irmão, ficou preta. O pano de branco virou preta. Aí eu disse, o negócio é estreito. Imagine, eu creio que foi mais ou menos uma situação dessa. Na mãe ele mergulha a primeira vez, aí disse, olha para as vestes dele, meu Deus, que água podre é essa? Não era porque é podre, porque era suja. Vai também. Amém? Vai também. Mas só que ele foi, mergulhou, ele teve que cumprir 7 mergulhos. Amém, irmãos? O que aconteceu na vida de Naamã? Ele foi curado da sua lepra. Então o testemunho dessa jovem mudou a vida de Naamã. Imagine a alegria, o que é quando uma pessoa ela é curada de alguma enfermidade, que sabe que não tinha cura de jeito nenhum. Então eu creio que o testemunho de Naamã, depois dali foi diferente. A vida de Naamã mudou. Ele foi um novo homem, crendo em um novo Deus. Amém? Eu creio que naquele momento todo orgulho, todo altivez dele ficava por terra. E ele disse, agora eu sou uma nova criatura. Porque como a palavra diz que ele entrou e como ele saiu, foi uma mudança geral que Deus fez na vida dele. Amém? Então o que eu quero falar para a igreja, concluindo, é que não deixe de falar o Deus que você serve. Não feche a tua boca para ficar calado. Enquanto muitos aí estão fazendo propaganda de coisas vãs, coisas que passam. Amém? Às vezes nós falamos das drogas, né? Mas como, às vezes se você observar determinadas reportagens, que acaba causando desejo nos jovens. Porque fala que a droga faz isso, faz aquilo, outro. Aí o cara é mesmo, vou usar para ver se é isso mesmo. Quem tem a mente fraca, né? Quem tem a mente dominada por Satanás. Porque somente os servos de Deus que são dominados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Então, mas só que nós temos que ter convicção do Deus que nós servimos. Ter uma convicção absoluta para que Ele possa mudar a nossa vida e a nossa história. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Olha.